Muito boa noite, seja bem-vindo às regras dos jogos. Não é engano, é realmente um programa sobre o direito desportivo. Hoje sem Patrícia Aguilar, mas para a semana, se tudo correr bem, a Patrícia estará de volta. Comigo João Coluni, José Fânia Vieira e João Diogo Manteigas. Boa noite aos três. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um caso recente. Na verdade, este jogador nunca esteve fora do assunto, esteve sempre dentro do assunto. Estamos a falar de Mário Balotelli, que pelo seu passado enquanto figura pública, não é exatamente como jogador no campo, mas fora dele, foi sempre notícia e a sua conduta acabou por condicionar muito a assinatura de contratos, inclusivamente a criação de novos contratos para defender os clubes para onde ele vai jogar, da sua conduta ou da sua atividade extra-futebol, que é sempre questionável. Fânia Vieira, vou começar por ti. O que é que pode ser feito para evitar que Mário Balotelli seja sempre notícia pelas piores razões? Porque neste caso, no clube para onde ele foi, o AC Milan, até foi montada uma estratégia de forma a controlá-lo ao máximo, e o que é certo é que ele já foi apanhado em excesso de velocidade, portanto ele não aprende. O que é que se pode fazer para defender o clube de um jogador deste género? Em primeiro lugar, boa noite. O caso do Balotelli é paradigmático, vamos dizer, mas diria eu que a única hipótese em relação ao Balotelli seria fazermos aqui, ou recriando um filme já bastante antigo do Stanley Kubrick, que era o Laranja Mecânica, fazendo um tratamento para alterar a sua personalidade, porque ele é assim. Mas, transportando a sua vida privada para aquilo que é a parte desportiva, e tendo aqui assim um movimento de retorno ao AC Milan, entenderam os dirigentes que deveriam de alguma forma tentar mitigar, se quisermos prevenir danos colaterais quanto ao seu comportamento na sua atividade, na sua vida civil, vamos dizer assim, em relação à sua vida desportiva, colocando no seu contrato um conjunto de cláusulas essas que visam evitar precisamente alguns escândalos quanto à sua conduta fora de campo. É a cláusula anti-escândalo. É uma cláusula que se divide em diversos patamares anti-escândalo. E a questão que se coloca é até que ponto é que este tipo de cláusulas, que estando num contrato, que é um contrato de trabalho, mas que dizem respeito depois àquilo que é a atividade que cada um tem na sua vida, têm no plano legal uma inserção, e até que ponto é que podem vir a ser cumpridas. Quer dizer, todos nós sabemos, e os jogadores também não são exceção, que quando assinamos um contrato de trabalho temos um conjunto de direitos e deveres. E que no âmbito desses deveres, alguns deles dizem respeito a preservarmos a imagem e o bom nome da nossa entidade empregadora. E até aqui não há problema nenhum, até porque o direito do trabalho acolhe disciplinarmente a violação deste dever. Agora, o problema que se coloca aqui é muito para além dessa circunstância, até que ponto é que eu, na minha vida privada, tenho que acautelar determinados comportamentos sob pena da minha entidade empregadora fazer-me repercutir contratualmente uma consequência, uma sanção por violar essas circunstâncias. Neste caso, o Mário Balotelli tinha, dentro das suas cláusulas, um conjunto delas que diziam respeito a não poder faltar aos treinos ou chegar à hora marcada. Até aqui não há nada a dizer. Porquê? Porque todos os jogadores têm o dever de comparecer nos treinos e não devem chegar atrasados. E os respectivos regulamentos disciplinares do próprio clube impõem sanções, geralmente pecuniárias, mas que podem chegar um pouco mais longe, nomeadamente a uma suspensão, se for uma prática reiterada este desrespeito. Agora temos outras que são mais interessantes. Estas são bastante interessantes. É proibido fumar. Essa tudo bem. Bom, pelo menos pela saúde dele,
não é? Sim, mas Sim, mas há jogadores que fumam. Mas há deve jogadores que ser comum. Eu acho que deve ser comum. Já não direi mais nada. Entre os jogadores de Agora, futebol. quer dizer, aquilo que é uma cláusula comum é os jogadores preservarem a sua saúde e a sua aptidão para aquela prática desportiva. E isso, claro, inibe um conjunto de comportamentos, sobretudo ao mais alto nível, que passam, obviamente, pela proibição de fumar, pela proibição de ingerir bebidas alcoólicas, que também lá está, mas agora temos outras mais interessantes, que são os penteados extravagantes. Bom, em primeiro lugar, discotecas. o que é um penteado extravagante? Não é? Provavelmente, na acessão do Mauro Balotelli, usar um cabelo como o meu com um penteado. Enfim, não se pode dizer será extravagante. O dele é que é correto, o meu é que é mau. E frequentar discotecas. Também. Não diz a hora. Portanto, não é frequentar discotecas fora de um determinado horário. É frequentar as discotecas. Por outro lado, estas cláusulas anti-escândalo também prevê que ele será controlado nas redes sociais. E isto é uma questão bastante relevante. Porque estamos a falar aqui assim na entrada, na reserva de intimidade, seja deste praticante, seja de qualquer outro. Aliás, esse é um tema ainda para hoje ser desenvolvido. Exatamente. E até que ponto é que é lícito a uma entidade empregadora fazer este controle da vida privada, daquilo que se coloca, quando pode não ter nada a ver com o exercício da sua atividade profissional. Ou seja, uma determinada fotografia pode ser bastante polémica numa rede social e pode não ter nada a ver, obviamente, com a sua atividade profissional. Depois também, a outra parte que nós tínhamos, ou seja, tudo o que ele vai colocar nas redes sociais é objeto de um controle prévio por parte do clube. É uma espécie de censura que é submetido. Eu tenho muitas dúvidas quanto, obviamente, quanto à validade de cláusulas deste tipo. Se algumas delas são perfeitamente aceitáveis, atendendo àquilo que o clube investiu no praticante e, portanto, quer zelar que a sua saúde está correta, está boa, que a sua aptidão para a prática desportiva não está a ser prejudicada, mas depois há um outro universo mais complexo como é este e, por último, ele também não poderia ser apanhado em excesso de velocidade. E já foi. Pois. E já foi. Portanto, pelo menos a chegada ao não sei se foi para chegar ao treino a tempo e horas, que ele foi apanhado em excesso de velocidade, o que sempre seria uma boa desculpa. Mas há aqui largamente, quanto a este jogador, que nós conhecemos, que tem tão bom jogador como problemático, esta circunstância de saber onde é que termina aquilo que é a vertente profissional e começa a ingerência na sua vida privada, e se a lei acolhe este tipo de gerência contratualmente, ou se, pelo contrário, estamos perante um conjunto de cláusulas que, não obstante lá estarem, depois o clube não terá a possibilidade de as executar se pretender exercer uma sanção contra o praticante. João Clooney, como é que vê esta situação de a existência de um jogador que obriga um clube a tantos cuidados com ele? Na verdade, o direito do desporto está permanentemente a adaptar-se às mutações de caráter dos jogadores. Este é um caso muito conhecido, o Balotelli é realmente escandaloso, chamemos-lhe assim, mas haverá muitos outros que obrigam os clubes, as instituições a criar medidas restritivas de forma a controlar os jogadores que são ativos e, em alguns casos, muito caros. Como é que poderá adaptar-se o direito desportivo? Muito boa noite. Não, o Fanha Vieira já aqui disse, é óbvio, faz todo sentido e é muito difícil imaginar como legalmente admissível alguma das cláusulas que aqui se referiram. Agora, nós temos que ver que tem sempre, parece-me, daquilo que li, que o objetivo final é sempre proteger o clube. Ou seja, inclusive na tentativa que o Fanha Vieira designou, e eu concordo, de censura ao que ele escreva, o objetivo do clube é, de facto, protegê-lo. Não pode, obviamente, previamente, não pode andar a ver o que é que o jogador pensa, escreve. O que acontece é que se ele, por acaso, escrever algo que se venha a ser prejudicial para a imagem do clube, pode ser, de facto, aí sim, sancionado. Não pode haver o ato prévio. E o que o Milão tentou aqui fazer foi, de facto, evitar estragos a priori. O que não me parece,
de facto, admissível. Já Temos estão a que ter notar, razão, não é? Já estão a ter razão, porque o temos homem já que- foi apanhado em excesso de velocidade. certo, mas por acaso acho que o caso em concreto nem sequer era extremamente grave. Mas o que é importante percebermos é, de facto, os clubes têm feito e têm regulamentos internos com o objetivo de dotar os jogadores de algumas regras que devem cumprir para a época, para que o grupo esteja devidamente protegido. Mas uma coisa são regras gerais, aplicadas a todos, que têm unicamente em vista um comportamento generalizado e não cláusulas específicas para um jogador. De facto, parece-me pouco crível que, não obstante o jogador em si ser, e como disse muito bem, problemático, não me parece que tenha qualquer viabilidade de cláusulas com este tipo de teor que nem me parecem totalmente justificadas. Quer dizer, um jogador pode ser um jogador problemático, mas nós não podemos, de um momento para o outro, coartar certos direitos que são reconhecidos em Portugal, são reconhecidos inclusive na Constituição, e portanto não pode ser um contrato celebrado entre duas partes que vai negar direitos que são constitucionalmente consagrados. Haverá da parte do jogador, obviamente, se quiser continuar a ter algum sucesso na sua carreira, de ter cuidado com as suas atuações. Porque, de facto, o jogador pode ser punido por comportamentos incorretos. E estes comportamentos, alguns dos que aqui estão, podem ser fundamento de um futuro processo disciplinar, não por violação das cláusulas que aqui estamos a mencionar, mas por um conjunto de deveres, como disse muito bem o Fanha Vieira, que aqui as partes são adstritas. Enquanto que os clubes têm, além de garantir as condições para que um jogador pratique a atividade, de remunerar a atividade, os jogadores têm que ter cuidado com a sua condição física, têm que cumprir horários, têm que cumprir os regulamentos internos, quando legais. Também é preciso dizer isto, porque não basta não incluir esta cláusula no contrato, mas incluí-la num regulamento interno para a tornar válida. Claro. Não é assim, naturalmente. E há muitos regulamentos internos daquilo que se ouve, cuja validade eu tenho as maiores dúvidas, para dizer o mínimo possível. Mas, de facto, o que é preciso é que as pessoas entendam que o que vale é o que está na lei. E há deveres das partes e os jogadores têm que os cumprir. E não o fazendo. Então, sim, poderão ser sancionados. Não há, de facto, uma solução mágica que permita atacar jogadores, salvo seja, atacar jogadores como este. Eles é que têm que se proteger. Só pena de verem a sua carreira, como este jogador já está a ver, a diminuir e a ser prejudicada todos os dias. João Diogo, mas isto é realmente aqui um bico de obra, porque investe-se uma soma avultada na contratação do Mário Balotelli, já com riscos assumidos, como estamos a ver pelas alíneas deste contrato, mas a equipa também não pode, o clube também não pode abrir mão de um jogador com este valor e não pode, ainda que ele seja incumpridor, que mereça punições, castigos, etc., não estamos a falar de um jogador que se possa dispensar de um momento para o outro. Portanto, considera justas estas cláusulas, porque realmente parece-me aqui, concordando com o que disse, parece-me que o clube tem que se defender de todas as formas e feitios para não ser prejudicado, porque se tem que castigar um jogador destes, pode não contar com ele nas competições mais importantes, pode não o chamar para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa, se for parar à Liga Europa, ou na Taça ou no campeonato. Portanto, é um risco demasiado grande. O clube tem que se defender até às últimas consequências. Concordas? Sim, concordo. Antes de mais, boa noite. Deixa-me só colocar a tua questão em diferentes partes. Eu vejo um pouco o caso do Balotelli como um caso único. Já tivemos jogadores que eram jogadores diferentes, jogadores que cada um tinha a sua mais-valia. O caso, por exemplo, do Balotelli não é um caso comparável com o Éder, por exemplo, há muitos anos atrás, o do Romário, que era um jogador que fazia aquilo, tinha carta a ver para fazer tudo. Sim. Mas era um jogador preponderantíssimo na equipa que tinha, no qual participava, que era o Barcelona, com resultados. O Balotelli é um caso ao contrário. É um caso de um jogador que, historicamente, dá problemas e não tem resultados. E, portanto, há aqui um risco. À primeira, que eu não percebo, da parte comercial até do Milão, na contratação dele. Para além do risco, há, como disseste bem, aqui um novo investimento por parte do Milão, no Balotelli, sobretudo depois do que aconteceu em Liverpool, do que aconteceu no Manchester City, E em Milão. em duas equipas, exatamente na mesma cidade, onde deu também. Mas
a grande vantagem, a grande, não é defesa, mas a grande particularidade que age e que circunda o Balotelli é que ele ainda é novo. E, portanto, há uma tendência a pensar que ele Vai melhorar. vai Ainda melhorar. tem salvação. Ainda tem. E, de facto, ele, aliado a isso, tem qualidade. Esse que é um jogador diferente. sim, É um jogador que, obrigado. acima de tudo, já participou na seleção italiana. Teve um papel até, pode-se dizer, interessante no último europeu. E, portanto, parece-me ser um jogador realmente daquela cabeça pode vir a funcionar, coisa que ainda não está a fazer. Ainda ontem vimos aqui na Benfica TV o jogo do Milão contra o Inter, o derby da cidade de Itália, e, de facto, ele, desportivamente, ainda não voltou. Não sei se ele já atingiu o expoente há uns anos atrás, mas ainda não voltou a ser o que é. Posto isto, e esta introdução, quando no Milão ou outro clube qualquer parte para o risco daquele negócio e quando vai definir o contrato com ele, obviamente que há aqui coisas que colidem completamente com a liberdade pessoal de cada atleta. Nós temos, e o João já falou, por exemplo, dos regulamentos internos, mas não é preciso até ir aos regulamentos internos, que são alguns ilegais. Podemos ir a contratos de trabalho, que há certamente condições impostas a jogadores. Estamos a falar, vou dar um exemplo que aconteceu com o Shingrisi quando assinou pelo Barcelona. O Shingrisi, que era um adorador de motas, andava de moto para todo lado, e o Barcelona impôs que ele não parasse de andar de motas, não podia subir uma moto. Isto é altamente colido completamente com o interesse do jogador e pessoal e que não tem qualquer tipo de implicação. Desculpa, João, mas tem uma atividade de risco. É verdade. Porque andar de moto tem uma atividade de risco em relação à viatura e por isso é que os clubes... Mas repara numa coisa, tens razão, aumenta a probabilidade de risco relativamente ao carro. Mas o sobretudo carro a moto que ele tinha, que não era propriamente uma Vespa para andar, não é? Isso depois dessa forma, tens razão relativamente à comparação entre uma viatura automóvel, neste caso um carro, e uma moto, como meio de transporte. Aumenta o risco. Estou-te a dizer, mas o risco aumenta tanto como andar de Ferrari, se eu fosse dependendo da velocidade que ele faz. Se eu fosse bicicleta, era a mesma coisa. Portanto, aqui a questão é que existem determinados pontos contratuais que colidem completamente com a liberdade. O que interessa aqui, e para mim é o mais relevante, é saber até que ponto é que o próprio jogador, tendo conhecimento de causa e sabendo perfeitamente aquilo que vai assinar, e aceitando, neste caso, que eu acredito que o Balotelli tenha assinado este contrato com estas particularidades, a serem verdade, com esta condição, é ter perfeita noção do histórico e, portanto, ter perfeita noção e dar o seu assentimento a estas condições. Isto é completamente exacerbado, quando se fala aqui em penteados extravagantes, quer dizer, como se um penteado extravagante fosse alguma... Aliás, ele tem um penteado extravagante. Falando do Balotelli. Exatamente. É que é extravagante também. Não, o que me parece a mim, vamos lá ver, o histórico do Balotelli, há no passado dele uma outra situação bastante grave. Tem uma questão ali com uma arma de fogo grave quando estava em Inglaterra. E uma outra. O resto são coisas de um miúdo, um miúdo que tem que ter noção, mas que infelizmente não tem noção. Esta questão aqui do carro não me parece muito mais grave aquela questão do Vidal, 48 horas antes de um jogo para a Copa América, só não mata-se ele próprio e a mulher, porque não calha, completamente perdido, bêbado e espada. Não sei, aquele Ferrari já nem dava para nada, não foi possível, e portanto há aqui outras situações, sei lá, lembro-me, olha, aquele caso que já, não sei se chegamos a falar aqui, 3 jogadores do Leicester, que numa pós-época, aliás, na Tailândia, de um jogo do Leicester... Isso é uma gravidade extrema. Lá está, mas isto sim, são comportamentos que podem levar ao despedimento. Ou seja, porque tem repercussão no clube. Tem repercussão no clube, danifica completamente a imagem do clube. O comportamento do Balotelli, o problema é que é reiterado. Faz coisas que são significantes. Não vamos ser ingênuos ao ponto de dizer que não são significantes. E depois tem o problema no cúmulo dele ir fazendo ao longo do tempo. Toda a gente está atenta ao que ele faz. Claro, o problema também é mais esse, agora. não é? Portanto, Mas ele não tem safra. Mas o facto de ser constante, o maior prejudicado é ele. Sempre. Porque eu tenho a certeza que os contratos que ele faz hoje não são os contratos que começou por fazer quando estava no auge da sua carreira. É isso que eu não consigo... As pessoas já não investem como investiam antes. Mas a questão é exatamente não tantas oportunidades. O investimento continua a ser demasiado... É exagerado para aquilo que ele... já lhe deram praticamente todas as oportunidades que ele teve na carreira dele, na curta carreira dele. E eu parece-me honestamente que ele não... Isto é uma avaliação, sei lá, psicológica. Parece-me que ele não vai melhorar muito mais do que aquilo que fez até aqui, só se lhe der um clique completamente brutal naquela cabeça, porque isto já me parece até... É demasiado ingênuo, não é ingênuo, mas ele não toma atenção às coisas que faz. Esta questão, por exemplo, da velocidade que falaram há bocado, ele ia a circular a 90 num sítio que era a 40. Isso pode acontecer. Acontece, pronto, tudo bem. Qualquer um. O problema é o comportamento reiterado dele. Claro. E lá está, volto a dizer, o estranho comportamento do Milão, ao aceitar
submeter-se e sujeita-se a uma situação destas, sabendo perfeitamente que ele, de um dia para o outro, a não ser que controlem 24 horas e que mandem um chofer e buscá-lo todos os dias... a marcar 3 golos por jogo. Lá está. A grande diferença é exatamente essa. É acreditar na vertente esportiva para fazer face àquilo que acontece na vida pessoal dele. João, quer dizer, sob o ponto de vista do direito, e por isso é que estes contratos não me deixam de espantar, há uma parte que todos nós sabemos que vigora aqui, que é a liberdade de contratar. Claro. Portanto, quando o Milão vai contratar, sabe o que vai contratar. Conhece o perfil do jogador, não é novo, não há aqui nenhuma surpresa. E do outro lado, o jogador que vai ser contratado, mal ou bem, também sabe quais é que são as suas limitações e como é que é o seu comportamento, que ele também não esconde. Portanto, não há aqui nenhuma ocultação, não há nenhuma reserva mental quando se afirma. E o problema destas normas, que é um problema que vai sendo recorrente no âmbito do direito esportivo pela sua exposição, pela sua mediatização, não é? Onde, face aos investimentos, porque o Milão, quando faz este investimento, também sabe que o próprio perfil do Mário Balotelli, sob o ponto de vista comercial, também lhe rende a ele. Sim. Também lhe rende a ele. Portanto, há aqui, assim, um risco que, de um lado, é mitigado com uma compensação também económica, etc. E que não está aqui mesurável. Mas, dizia que o problema é que quando se passa para a inserção de um conjunto de normas que nós sabemos que são, como dizia o João bem, já constitucionalmente muito duvidosas. Porquê? Porque muitas delas são normas que violam outras normas imperativas, são cláusulas que violam normas imperativas e que até dizem respeito a direitos que não estão disponíveis. Ou seja, o próprio Mário Balotelli, ainda que quisesse, ainda que aceitasse, ainda que vá e assine por baixo, não são direitos que estão na sua disponibilidade. Portanto, ele não pode abdicar deles. Mas deixa-me só dizer-te uma E isto coisa. é um bocadinho o que se passa aqui. Pegando no que estás a dizer, nós às vezes temos uma tendência a esquecer de dizer isto e por vezes até nos fica mal dizer isto. Mas a verdade é que a grande diferença aqui é que, por exemplo, se eu fosse advogado do Milão, e se alguém me dissesse assim, olha, as condições para meter neste contrato... para Isto se defender enquanto homens do clube. Isto depende um pouco, lá está, é que um advogado já por si só é obrigado, ou deve ser obrigado a ser independente e tentar manter ao máximo a sua independência. Quando estás ao abrigo de um clube é completamente diferente. Estás a defender não só o teu, supostamente com a tua imparcialidade e com a tua independência, estás a defender um interesse de um terceiro. Como estás sempre a defender de todos os teus clientes, mas trabalhas ao abrigo de um clube. A questão é se te pedem, por exemplo, para colocar essas condições num contrato, há colegas de certeza que vão dizer que não me oponho a fazer isso. Eu não sei se o faria, porque acho que é aquilo que o Fenha acaba de dizer, é tão óbvio e tão patente que chega a ser estúpido meter estas cláusulas. Eu nem estou a ver um colega nosso a meter cabelos extravagantes no contrato. Esta expressão nem pode existir. Até porque há aqui uma questão que é um bocadinho irrelevante ter esta cláusula aqui ou não. Os únicos comportamentos que poderão dar aso a que o Milan atue perante o jogador do ponto de vista disciplinar já estão tipificados. Quer dizer, se qualquer comportamento que ele adote que prejudique o clube, prejudique a sua capacidade de desempenhar as funções de jogador, podem ser utilizados para sancionar o jogador. Portanto, o referir-se, nenhuma destes pontos interessa se não tiver qualquer espécie de repercussão na sua participação no jogo, nem no clube. Pelo contrário, interessam se o fizerem. Portanto, isto não é relevante ter esta cláusula. Isto não é jurídico, é psicológico. É só isso. Isto é psicológico. Quer dizer, é uma mesmo. Publicitação que se faz de jurídico que tem pouco, nem mais, para não dizer que não tem nada, mas é uma publicitação que se coloca aqui para dizer vocês vão ver, pá, que o moço agora entra nos eixos, aqui, que se não apanha pela até porque o clube está sempre prejudicado, está sempre protegido, como o jogador estará sempre protegido nos seus direitos. Se atuar, de facto, de forma incorreta e que prejudica o clube, não é por estar aqui escrito ou por deixar aqui estar escrito que o clube vai poder atuar ou não. Mas há aqui algumas questões. Isto é como a Fanha diz. Isto é uma ideia de passar para a opinião pública, nós vamos ter uma mão pesada sobre estes jogadores. É só. Mas será interessante ver, se houver um problema que nós não sabemos, até que ponto é que se o Milão vier invocar alguns comportamentos que não se repercutem diretamente nem na atividade, nem na própria imagem do clube,
mas que dizem respeito àquilo que é a reserva pessoal do próprio jogador. Mas vier invocar isso para rescindir com justa causa, até que ponto é que isto pode ser acolhido? Ou seja, até que ponto é que um penteado extravagante, o que quer que isso seja, pode ser alguma vez fundamento, e passando até um bocadinho, ligando aqui ao segundo tema, até que ponto é que as redes sociais, e hoje cada vez mais as redes sociais são utilizadas não só para passar uma mensagem profissional, mas também para quase acompanharmos, numa devassa à vida privada, acompanharmos o dia-a-dia, não é? Até que ponto é que esta utilização destas redes sociais também vai tendo uma ingerência com um contrato que um praticante celebra, que um jogador celebra. Quer dizer, antigamente nós tínhamos algumas coisas tipo, que era, durante o período de férias, não podias praticar um conjunto de esportes, por exemplo, nada que pudesse afetar a condição física, etc. Hoje nós temos uma outra realidade agregada a essa componente desportiva que é a imagem. E os clubes também têm e vivem da imagem dos seus próprios jogadores. E, portanto, essa imagem e esse prejudicar começa a estar ligado a outros direitos económicos. Portanto, antigamente eu diria que tudo passava unicamente pela parte desportiva e agora temos um conjunto de comportamentos que podem afetar contratualmente também, mas ligados a uma atividade paradesportiva mais relacionada com outros direitos económicos ligados em particular à imagem. Isto no máximo só aconteceria alguma coisa, só se pegaria nestas cláusulas, nesta questão que nós estamos aqui a debater, se efetivamente uma das partes decidisse impugnar aquele contrato, no contrário, defendendo... era a pessoa para isso, não é? O Balotelli era a pessoa para... Claro, certamente. E, portanto, fosse colocar em causa o clausulado que ele assinou, que ele aceitou e assinou. Mas isso nunca vai acontecer, certamente. Ele vai chegar a acordo para sair ou aquilo vai correr bem. Portanto, essa questão não se coloca. Isto só se colocaria, em último caso, se fosse de parar a barra do tribunal. E aí sim cairia. Nem era preciso opinar. Não valia a pena a opinião, porque os regulamentos, como eu já disse bem, a lei já dizem por si só o que é que há, o que é que não há. Até no caso português, para as pessoas terem uma ideia, a tal questão disciplinar, temos, além dos regulamentos internos, temos a própria CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, e a Lei 2898, que tem lá, ambos, por acaso, coincidentemente, do artigo 13º, que dizem o que é que os deveres do jogador perante a entidade empregadora. E já alberga, praticamente, estas situações. Mas isto vai muito além, João, mas isto vai muito além. Quer dizer, a questão é esta. O penteado extravagante, publicações. Vamos pôr aqui nas publicações, seja umas fotos no Instagram, ou Snapchat, ou Facebook, enfim, a panóplia. Isto não está em nenhum regulamento. É verdade. Não há o acolher destas situações. Certo. Mas contratualmente está lá. Os regulamentos internos. Não, o regulamento pode não ter. Quer dizer, vamos lá ver. Diretamente não terá. Generalistas. Agora, até que ponto, e esta é que é a grande questão, é que o clube pode socorrer-se só da parte contratual e dizer, meu caro, eu vou rescindir com você porque você meteu aqui uma série de fotos no Instagram que dizem respeito à sua intimidade, você parece de boxers ou de não sei o quê, tal, e isto prejudica a nossa imagem e, portanto, com base nesta cláusula, eu rescindo o contrato de trabalho e você tem que me indemnizar. Porque nada é inocente. Isto não é dizer, olha, paciência, eu investi em si uns milhões e isto deu mal a Deus. Não é. Há de haver um retorno para o clube. E até que ponto é que isto é lícito? Contratualmente, não continuo a dizer. Só até que ponto é que isto pode estar consignado? Só se o clube estiver prejudicado. Temos que ir para intervalo, mas esta discussão à volta do caso Mário Balotelli vai-nos ajudar na segunda parte, em que vamos falar das publicações dos atletas nas redes sociais. Fique com as regras de jogos. Até já. Boa noite mais uma vez. Está nas regras dos jogos, segunda parte. Estivemos na primeira a falar do caso de Mário Balotelli. Mário Balotelli, que é um jogador problemático, podemos chamá-lo assim. E a partir das cláusulas do contrato que ligam Mário Balotelli ao AC Milan, vamos passar para o segundo ponto do programa, que tem a ver com as publicações nas redes sociais. Hoje em dia, os jogadores de futebol e os atletas em geral publicam muito do que à sua carreira diz respeito, mas também à sua vida privada diz respeito nas redes sociais. E os clubes que têm os jogadores por contrato
estão a enfrentar um novo desafio. À semelhança do que aconteceu com a indústria discográfica, portanto, a indústria discográfica percebeu-se tarde demais que tinha que mudar. Neste caso, o direito desportivo está atento ao que se passa com a evolução da publicação dos pensamentos, das opiniões dos jogadores nas redes sociais. João Colunni, o que é que tem a dizer? Eu aqui, em relação a este tema, isto é transpor para as redes sociais aquilo que já existia, mais ou menos com as entrevistas que os jogadores davam aos jornalistas, a nível de jornais, televisões, rádios, etc. O que acontece é que agora não é só uma vez, não é só no final do jogo, é diário, muitas vezes mais do que uma vez por dia, e de facto são componentes que são absolutamente essenciais hoje em dia na carreira do jogador. E são utilizadas quer pelos jogadores, quer pelos clubes. Ou seja, não estamos aqui a falar de algo que os jogadores usam a seu proveito contra os clubes. Não. Hoje em dia é essencial, a imagem faz parte do negócio. Os clubes têm contratado com os jogadores muitas vezes a exploração dos seus próprios direitos de imagem, portanto, a utilização das redes sociais o que tem permitido é exponenciar dessa situação. É verdade que com as vantagens também surgem desvantagens. E hoje em dia, tudo o que um jogador passa para uma rede social, em poucos segundos, é conhecido pelo mundo inteiro. E isso tem provocado situações desconfortáveis, tem criado vários problemas na relação entre clubes e jogadores. E, portanto, tem havido, da parte dos clubes, a necessidade de tentar não impedir, porque não podem impedir, isto foi o que tivemos a falar na primeira parte, não há como impedir que as pessoas se exprimam, que os jogadores se exprimam. O que há é que garantir que essa liberdade de expressão não ultrapasse também outros deveres que os jogadores têm, como seja o respeito pela sua entidade patronal, o respeito pelo bom nome da mesma e a necessidade de sempre que atuarem, terem perfeita consciência de que aquilo que estão a dizer se pode repercutir quer nas suas próprias carreiras, mas aí, obviamente, o problema será deles, quer nas pessoas que pagam a sua remuneração, com quem têm contrato. E, portanto, assiste-se a uma tentativa por parte dos clubes, muitas vezes ao nível dos regulamentos internos, não tanto no contrato de trabalho, mas ao nível dos regulamentos internos, criar um conjunto de regras que, na minha ótica, até tentem ajudar os jogadores a definir aquilo que devem e podem, nem é tanto o que podem dizer, mas o que devem dizer, até quais é que são os limites sobre o que devem falar. Não nos podemos esquecer que, no caso do futebol, são desportos coletivos, há uma necessidade de uma atuação conjunta, de uma mensagem que passa, que é de uma equipa, não é só de um jogador, e se nós tivermos um jogador que entre em certo tipo de afirmações que possa prejudicar o conjunto, traz vários problemas. Portanto, há uma tentativa de, ao nível dos regulamentos internos, criar um conjunto de regras que permitam que o grupo de trabalho esteja mais ou menos alinhado naquilo que se deve e não se deve dizer. Agora, isto é um mundo incontrolável. Sim. Não há nada que um clube possa fazer que impeça um jogador de errar. Nós já vimos, conhecemos vários exemplos de jogadores que publicam certos comentários, certas fotografias que, passado pouco tempo, retiram. Alguns nem se apercebem, e não tenho a mais pequena dúvida, da repercussão que aquilo pode ter. Uhum. E, portanto, não há nada que os clubes possam fazer para impedir. O que há é, voltamos batendo um bocadinho na tecla de que falávamos há pouco, é que perceber que eu, enquanto trabalhador, e agora isto aplica-se quase genericamente aos trabalhadores, tenho um conjunto de deveres. E estas pessoas, como figuras públicas, exponenciam os seus deveres. Os seus direitos também são maiores, como nós sabemos, mas também se exponenciam os deveres. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio. E o que os jogadores têm que ter muito cuidado é perceber que, enquanto figuras públicas que são, têm uma importância extrema e tudo o que dizem tem uma repercussão tremenda. E aquilo que, para mim, a violação de um dever por parte de um trabalhador normal, que não é figura pública, que não tem repercussão mediática que o jogador tem umas consequências. Aquilo que um jogador, que é uma figura pública e que tem uma grande repercussão mediática, diz, pode ter outras consequências. Porque isto é uma questão de proporção. Se nós tivermos um jogador a dizer algo que prejudique muito um clube,
a consequência pode ser tremenda. João Diogo, já nos apercebemos, porque acontece em todos os clubes, também a nível nacional, que os clubes aproveitam muitas vezes a promoção nas redes sociais para difundir informação que é importante, inclusivamente a respeito dos jogadores, não só no que tem a ver com promoções de serviços, horários de jogos, etc., mas também com matéria que tem a ver com os próprios jogadores. Se por um lado há essa parte positiva, por outro lado, eu pergunto se os clubes estarão preparados para este desenvolvimento brutal, massificado, de comunicação feita pelos próprios jogadores. Se aqui há, se calhar não andando muito para trás, 5 anos talvez, os jogadores eram muito controlados no que diziam à comunicação social, hoje em dia isso é praticamente impossível. Os clubes estão preparados para esta avalanche de informação que sai dos próprios jogadores? Bom, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do que acontece em Inglaterra, na Premier League. Praticamente hoje em dia, as minutas dos contratos, praticamente standard que existem na Premier League, têm uma cláusula que refere não um controle por parte das publicações, porque isso também, lá está, voltamos um bocadinho à primeira parte deste programa, a tal violação da liberdade pessoal, mas prevê, de facto, todo o tipo de comentários públicos em qualquer plataforma, seja informática ou não, tudo o que seja comentários nocivos, injuriosos e difamatórios por aí, que prejudique a imagem do próprio clube ou que prejudique diretamente alguém, tenham lesado, são e podem ser sancionados a nível disciplinar e pode até envolver aqui uma questão civil, de um pedido de indemnização civil pelo próprio lesado. Portanto, a realidade no futebol, pelo menos europeu, tenho a perfeita noção e confirmo que existe em Inglaterra, pelo menos um país e uma liga, que teve a preocupação de se adaptar, tentar adaptar-se a essa realidade hoje em dia. É extremamente difícil colocar isso, lá está, essa especificidade também num contrato de trabalho. Isto volta um bocadinho atrás, lá está aquela questão que nós já falámos, os nossos regulamentos, por exemplo, em Portugal, já prevêem este tipo de situações. É uma questão disciplinar, é uma questão de se perceber se os comentários dos atletas foram ou não injuriosos, foram ou não, se prejudicaram alguém. Aí é fácil chegar-se depois ao basílio da questão. O que me parece a mim, e aí sim, lá está, acho que os clubes, federações, ligas podem fazer, é um género de utilização dessas próprias redes sociais e utilizar os atletas, os agentes esportivos, quem seja, envolvidos no futebol e nos esportes, para fomentar essa utilização. Não vamos negar que as redes sociais, hoje em dia, sobretudo para os atletas, e mais para os atletas do que provavelmente para outros, para os atletas seguidos dos clubes, é extremamente importante. Hoje em dia, desde uma questão comercial até uma questão de imagem do próprio atleta, é importante ter seguidores, é importante perceber o que é que o atleta está a fazer, as pessoas querem saber o que é que os jogadores, os seus ídolos andam a fazer e, portanto, de alguma forma arranjar uma estratégia, não só comercial, mas também benéfica para o próprio atleta ou para o próprio utilizador, que assim o seja. Temos casos em que é exatamente o contrário. Eu tive o prazer de ler uma reportagem há uns meses atrás de uma equipa de futebol americano, que são os Clemson, que a administração já há uns anos para cá esta parte não baniu, mas impediu completamente os jogadores durante a época de utilizarem as redes sociais, Instagram, Facebook, Snapchat. Qualquer uma dessas plataformas não pode ser utilizada pelos atletas. Os atletas assinam declarações e são adendas aos contratos em que aceitam completamente isso. Nessa reportagem surge até um comentário de um atleta a dizer que obviamente não estou de acordo, não gosto deste impedimento, mas compreendo e aceito, porque de facto, cada vez que eu me sinto tentado a pegar no telemóvel, a primeira coisa que me ocorre é usar uma plataforma, uma rede social. E isto impede-me de utilizar. E qual é que foi o objetivo da administração? Não sei se será, lá está, não sei se será um motivo legítimo, mas a verdade é que o que eles dizem que está na base deste impedimento é o facto de não quererem que os jogadores sofram qualquer tipo de pressão e que não percam tempo com má publicidade negativa. É uma boa maneira de ver o assunto. Mas interfere muito com uma questão pessoal que já lá irei. Eles, portanto, baseiam-se nisso e dizem também que não pretendem com isto combater com que os jogadores, nas vésperas dos treinos, nas vésperas dos jogos, passem muito tempo ou não descansem o suficiente na utilização dessas redes sociais. Mas, lá está, até onde é que se pode interferir de tal modo em que um jogador não possa utilizar esta rede? É possível um clube controlar um jogador 24 horas para saber se esteve na rede ou não?
É possível ou não um jogador utilizar outras redes sociais terceiros Com perfil falso. com perfil falso, que acontece, como acontece, portanto, nem de 8 nem 80. A questão aqui é arranjar um intermédio. O intermédio passa exatamente por uma parceria entre agentes esportivos, clubes, etc. Um exemplo bom, por exemplo, é o caso do Everton. O Everton fomenta a utilização, não direi a utilização, mas fomenta o seguimento dos fãs pelos jogadores do clube. Tem uma página dedicada até no site oficial do Everton com todas as contas de Instagram, Facebook, Twitter dos jogadores que o têm. E, portanto, de alguma forma até algum controle sobre os jogadores. Mas essa é uma forma de controle. Exatamente. Oficial. Disseste bem. Oficial. Está, conta oficial. Mas Não, tens não uma criar- vantagem, que é, se depois for publicada alguma coisa numa outra conta, há sempre possibilidade, não, esta conta não é do jogador, Mas, porque a João, conta deixa só oficial é dizer uma aquela que coisa. está publicada na Há nossa uma conta. questão- há aqui uma questão também muito importante, já viste acontecer. Que esta questão, desta interferência que existe entre a questão da profissão com a parte pessoal, das duas, uma, ou tu crias isto, por exemplo, as escritórios de advogados fazem isto, em Portugal, que é criar uma página do Facebook, eu não tenho Facebook, não sei como é que ele funciona, mas criar uma página do Facebook profissional deste advogado, portanto, criar uma conta profissional deste atleta relacionada com o clube, Não e tens depois escritório, o mas atleta... desculpa, João, mas tens as agências de comunicação, do próprio clube, ligadas, que criam gerem, e gerem os Pronto. posts dos próprios praticantes. Mas- Quando nós vimos a lançar, ele não lançou nada. Mas tu aí tens nem faz a claramente- mínima ideia. Até um caso de um jogador que desconhecia, depois até ligaram-lhe a perguntar o post. Mas E tu ele disse: aqui- qual post? Eu não coloquei nada. Tens claramente duas coisas completamente distintas. Tens redes sociais em dois planos distintos, que é a questão da utilização via profissional, em que o atleta não vai colocar coisas pessoais. Pode até colocar, mas não é aquilo que o atleta quer fazer do uso pessoal. Depois tens a questão da utilização a nível pessoal. Só, João, tu focaste aí uma parte muito importante e o Ricardo tinha posto esta questão, que é: será que o direito esportivo está a acompanhar? Sim. E na realidade não está na Europa. Mas é o que me parece. Não está na Europa. Nos Estados Unidos há muito tempo que acompanha. Sim. Porque, desde logo, o direito anglo-saxónico tem uma matriz muito diferente da nossa e o grau de proteção que é conferido a determinados direitos, liberdades e garantias que nós temos no chamado direito continental, enfim, aplicado aqui em Portugal, é muito mais mitigado em relação ao direito anglo-saxónico, onde a vertente contratual tem muito maior peso e, portanto, por exemplo, a inibição da utilização de redes sociais é, por vezes, aplicada aos atletas de forma absoluta. Ou seja, na realidade, é só a conta oficial com aquilo que aparece. E tu repara que hoje não é só a rede oficial do próprio praticante, que às vezes pode não pôr nada. Há agora uma linguagem que nós sabemos, aquela coisa dos miúdos dos emojis, não é? E eu que não fui convocado, como jogador, meto um emoji lá. E o emoji é a sentir-me triste. Pronto, é a tradução. Eu nem preciso descrever nada. Meti ali assim uma imagem que é sentir-se triste. E se isto é publicado, ou mando um tweet, ou qualquer coisa, Tem repercussão, a como o João disse. repercussão Claro, é brutal. claro. E porquê? Porque antes isto era fácil de controlar. O jogador queria dar uma entrevista ao jornal. Primeiro, o número de jornais era restrito, era em papel, e, portanto, o diretor de comunicação do clube facilmente sabia se ele ia dar entrevista, como é que... E a seguir, claro, definia o resto, como é que ele ia dar em condições. Hoje temos um largo número de jornais, que são jornais sérios, não são propriamente umas páginas de internet, mas são todos online. Depois, a chegada da mensagem é imediata, não é para o dia seguinte, nem é para a semana, para o fim de semana, nada. É imediata, é naquele momento. E a sua repercussão não é só por quem compra o jornal, mas é por qualquer um que tenha acesso à distância do clique. E isto levanta um conjunto de novas questões, questões que têm a ver com a vida pública, com a reserva de intimidade, que têm a ver com a parte profissional, que têm a ver com os direitos económicos cedidos. E neste momento, nós não podemos dizer que o direito esportivo sequer, quer na sua vertente legal, ou se nós quisermos estadual, quer regulamentar, tenha dado uma resposta a estas circunstâncias. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nisto que estás a dizer, aliás, que Fanha está a dizer que o futebol, pelo menos a Europa, não está a dar, de facto, a Inglaterra avizinha-se como o único que está preocupado neste momento nesta situação. Eu vi também, lá está, por ser anglo-saxónico, mas eu vi também uma declaração da Associação Europeia dos Jogadores, da Associação dos Jogadores Profissionais relacionada com esta situação em concreto. E é interessante a forma como eles
como eles tentam controlar esta questão. Como é que eles controlam? Eles referem, e bem, na minha opinião, até porque as recentes decisões, tanto do TAS como da FIFA, etc., apontam no sentido, que deve ser o único, em que tudo o que é comentário por parte dos agentes desportivos, treinadores, jogadores, etc., são comentários públicos. Logo, sendo comentários públicos, estão sujeitos à informação pública, é caráter público, não é privado, mesmo que tenha um destinatário. Eu, inclusive, já vi um acórdão em que a defesa era, não, que isto era dirigido a uma pessoa em concreto, não interessa. A partir do momento em que está aberto ao público, e se é público, já é diferente, porque foi também um caso que se colocou, é se num domínio de um chat privado, com um número de pessoas restrita, onde por acaso nem foi o praticante, mas foi alguém relacionado com o praticante de forma direta, proferiu determinadas expressões em relação ao respectivo treinador, que depois foram reproduzidas, se isto é ou não é aproveitável. E aí a situação já é muito mais complexa. Mas isto é todo um novo capítulo, um novo domínio, para o qual ainda não se pode haver, nem há uma resposta afirmativa. Mas eu ia dar aqui uma chega muito simples. É um dos privilégios de quem vê as emissões da Benfica TV, da BTV, nos dias de jogo da equipa profissional, e para quem está dentro do carro de exteriores ainda se apercebe melhor. Há um momento em que os jogadores da equipa adversária entram em campo para tomar contacto com o relevado, com o estádio. De vários jogos que nós já transmitimos, quer na época passada, quer nesta, é perceptível que os jogadores entram em campo e aquilo que eles deviam fazer era perceber como é que é o relevado, digo eu, não é? Vão com o telemóvel, eles não estão a prestar a mínima atenção ao relevado, estão em alguns casos a tirar fotografias com o estádio em fundo, sim senhor, ou ouvir música, mas eu se fosse responsável, se fosse pelo menos alguém que participasse na celebração de acordos legais, de regras internas, tinha preocupação relativamente a isto, porque os jogadores parece-me que perdem, aliás, se nós olharmos a toda a classe, a todas as pessoas no universo português, toda a gente passa muito tempo nas redes sociais. Mas este é um internos, isso costuma estar previsto. Este é um atleta de alta competição. O que interessa perceber, lá está, e por isso é que nós andamos sempre aqui, é um círculo que acaba a ser um bocadinho vicioso, que é óbvio que uma situação dessas, em que o objetivo daquela entrada no campo antes do jogo é tomar conhecimento do estado relevado. Digo eu. Acho eu, mas acho que é essa parece-me óbvio. Concentração. Perceber, concentrar, perceber o estado relevado, perceber as condições, o clima do próprio jogo. Se o jogador não faz isso, o problema não tem a ver com... Até podia estar a fazer outra coisa qualquer que não a comunicação. Agora, há uma violação do dever dele enquanto praticante. Mas eu não sei. Eu não sei se há uma violação. Tu repara, ele entrou em campo com o telemóvel. Certo. O superior hierárquico dele viu que é o treinador que está ali ao lado. Essa parte eu duvido, porque tu repara. Todos nós sabemos que há normas ajustar. Nós estamos a ver... Em pontos diferentes. Se me disseres que o treinador viu e deu o seu assentimento, é uma coisa. Eu não posso. Agora, estamos a falar de um caso em que um jogador tinha um objetivo. Ele entrou no estádio da Luz. É natural que se sinta impressionado. Pronto. Isso não há mais pequena dúvida. Não há mais pequena dúvida. E tira uma fotografia e mostra grande ambiente, etc, etc. Está bem. Eu percebo o ponto em que entrar no estádio da Luz é importante. Agora, haverá momentos mais adequados para, no momento em que se devia concentrar, em que se devia estar a preparar para o início do jogo, está a tirar fotografias, provavelmente a publicar as fotografias na Exato. Eu o que te digo é, a não ser que tenha um assentimento da sua entidade patronal para o fazer, parece-me que não está a cumprir os seus deveres. Mas a diferença entre situações é que eu tenho maior facilidade em dizer que há uma aceitação por parte da entidade empregadora dele do que diferente é ele chegar a casa onde já não está no seu local de trabalho, já não está nada, e a seguir, no seu descanso, não é? Mete um tweet ou mete uma imagem a dizer estou a sentir muito triste e muito deprimido. Dói-me os joelhos. Quer dizer, certo, isto aqui, este é que é o problema. Até que ponto é que este comentário... mas não me parece possível. É possível de ser feito. Tu limites os jogadores, que proíbes os jogadores de falar, por exemplo. Não acho possível. Bom, mas essa é pode dizer que não é pode de falar eventualmente sobre questões
sobre questões... Não, Estou a sentir-me- por um símbolo, é falar. Estou a sentir-me triste. É falar. Ele pode estar-se a sentir triste por outra coisa qualquer. Claro, e tu A não, questão não podes é proibir que, isso. a questão é que, e o problema que se coloca é até que ponto, sendo figuras públicas, etc., é que este acesso, porque ele não iria dizer a um jornal escrito uma declaração a dizer estou a sentir-me triste. Mas na rede social ele pode colocar Mas isso. admites que não E podes este é que é o impedir, mas ponto. admites que não podes impedir o jogador, nem Mas ninguém, como eu estou a nem dizer, ninguém. no direito anglo-saxónico, o acesso a Ninguém essas redes sociais, lhe- em particular nos Estados Unidos, os praticantes assinam e não podem aceder, tirando nas circunstâncias em que o clube determina. Para dizer se está feliz, se está contente, se quer ir para um lado, ou etc. Isto tem pequenas implicações, tão simples como isto. O clube é patrocinado por uma marca de cervejas. O jogador está sentado num café a beber outra marca de cerveja, ainda que sem álcool, sentado. É tirada a fotografia, colocada na internet. Estão a ver? Claro, mas Mas veja, mas mas pode ter mas aí, acontecido, mas alguém pode tirar a fotografia, estás a buscar um sem ser exemplo, ele. estás a buscar um exemplo em que há uma influência no clube. Claro. Claro, Portanto, mas essa é sempre a desde que questão. está bem, mas quando tu dizes há uma questão proibição é só essa. total de comunicação nas Não, redes a questão- sociais. João, a questão Tu é não- só essa. Em Portugal, e graças a Deus, tu não podes impedir. Não, é isso. Portugal João, a questão é só essa. Os Não ingleses, pode, os nem faz ingleses, sentido que possas. os ingleses só viraram para aí essa questão, e é por aí que deve ser. Ou seja, Claro. quando é prejudicial Claro. a atitude Totalmente de ao acordo. próprio clube que ele representa, se há também uma direção, se os comentários são preferidos em detrimento, prejudicando outra pessoa, que não o clube, outro terceiro, tem que se agir. Até lá, não. Pode-se dar o exemplo que deste agora, mas não tem que ser necessariamente o próprio jogador a tirar a fotografia a ele próprio Não, não e é um apostar. jogador, é um terceiro. Basta Mas, um João, terceiro. há um basta exemplo considerar. claro. Há um jogador de um clube adversário que parece que tem o nome de uma marca de cerveja. E nos clubes onde passou, até ao momento, por serem patrocinados por outras marcas de cerveja, não podia ser chamado por aquele nome. Exatamente. E não é anedota. Isso não é E não é Não é anedota. nota. Há um jogador de um Qual clube é o adversário em Portugal que chegou agora recentemente, que tem o nome de uma marca de cerveja e até julgo que era no México, que o clube em que jogava era patrocinado pela marca rival de cerveja e foi proibido utilizar o nome dele como Exatamente. para Só ser pode ser apresentado. o Corona do Porto, portanto. Para ser apresentado. É impressionante. E quando foi para, se não me engano, para a Holanda, aconteceu o mesmo. Mas Portanto, desconhecia. Não sei, aliás, como é que ainda não aconteceu cá. Bom, mas isso é uma questão a nível. Lá está. Isso é uma questão comercial. Isto não é uma verdade. Lá está, O mas homem é não isso, mas prejudicou isso tem uma implicação. O homem Mas não todas as prejudicou implicações já têm a ver ninguém. com a parte comercial. E se Claro. nós quisermos ainda adensar esta discussão, porque também já é lançada, são as questões das declarações dos familiares. Sim, tem implicações. Ah, não, sim, claro. sim. É? Não, claro. O jogador nada diz e põe o seu pai a dizer aquilo que ele não Claro. diz. Isso é Ou a sua mulher, que deita, coitado, ele Mas chegou, está atenção, de lá está. arrastos, está devastado. Esbarramos sempre na questão da violação da privacidade e da questão pessoal, porque pode dar-se o caso de não ter sido o jogador a pedir a ninguém, nem a mandar recados por ninguém. As pessoas têm por si só a sua própria opinião sobre as coisas e o jogador é prejudicado nesse sentido. Nós temos a mãe também, lá está, de um Claro. jogador, de uma equipa adversária, que Sim, disse sim, que o Brasília Gartos aquele clube para o qual o jogador ia. Sim, sim. E depois de lá se veio retratar e afinal não E queria... dizendo que afinal não era bem Isso, assim. até falámos aqui sobre essa questão. Portanto, não Mas, ou seria seja, por aí. isto para dizer que vai haver sempre uma diferença muito grande entre aquilo que é o tratamento que vai ser conferido em Portugal, ou em Espanha, ou em França, ou na Itália, em relação àquilo que será o tratamento dado em Inglaterra e àquilo que será o Precisamente nos tratamento dado nos Estados Unidos. Por uma questão de direito, de configuração de direitos, liberdades e garantias e da sua tutela, e que, se calhar, não terá um acolhimento que, porventura, nós vamos ver noutras latitudes. Essa será sempre uma limitação O aqui. desporto dos Estados Unidos, mais do que desporto, verdadeiramente é um negócio. É um negócio, Ponto. eminentemente. E o que interessa em primeiro lugar é o negócio. O desporto fica Eminentemente. para, Depois logo se vê se também há segundo desporto plano. no negócio. Exato. É desporto, é por simplesmente negócio. Temos 3 minutos e há aqui uma pergunta que tenho que fazer. Parece-me que estas cláusulas que tivemos a falar aqui na segunda parte podem ser perfeitamente aplicáveis a um contrato normal de trabalho, não é? Tirando esta parte do jogador que está a representar uma marca e não pode, em última instância, usar uma bebida que seja concorrente, por exemplo. Claro. Mas, na verdade, isto são contratos de trabalho.
que estas cláusulas já podem figurar em contratos de trabalho normal. Naturalmente. Uma empresa qualquer. Sim. Portanto, Não há. cuidado com as redes sociais, o que se publica, o que se Sim, mas fala. acima de tudo. Mas, A ó, imposição de Ricardo, mas há algumas uma- limitações à utilização do uso. Mas há uma coisa que nós Mas passámos. balizado no respeito por aquilo que são direitos fundamentais, como o direito à reserva da vida privada. Eu fiz esta pergunta porque recentemente houve um caso nos Estados Unidos, aqui há uns anos, uma senhora que estava de baixa apareceu numa festa qualquer Com- e foi, estou-me a e fazer- foi, foi apanhada. foi despedida. serve Aqui como isso prova? já pode acontecer? Mas eu entendo que sim, Pode, se servir como prova, Pode, claro que não sim. for válido. Passámos ao lado foi uma coisa muito importante que Passamos, não para o próximo programa, pode-se falar. Não, só para terminar, porque não esquecer que os atletas, e por o futebol ser um negócio, e por ser considerado em vários acordos, lá está, aqui na nossa zona da União Europeia, são figuras públicas. E como tal, infelizmente, para eles, têm que ter um cuidado maior do que eu, do que vocês. Portanto, isto quer se quer que nós também está agregado. E também temos, obviamente, vários E as acordos. consequências são diferentes? Exatamente, e temos aqui também várias decisões dos tribunais em Portugal que referem exatamente isso. Não obstante, às vezes, existir uma violação de outros terceiros dessas pessoas, relativamente a essas pessoas, a verdade é que essas pessoas, elas próprias também têm que ter esse cuidado e não abrir demasiado o jogo para permitir essa intrusão. Muito bem, já não temos tempo para mais, mas já percebemos que este é um assunto ao qual o Vamos painel continuar. das regras de jogos deve voltar. Obrigado aos três. Obrigado, nós. Foi as regras dos jogos de segunda-feira. Voltamos para a semana. Até lá.